Então toda a energia dele está focada na energia potencial. Conforme ele vai descendo aqui, vai aumentando a velocidade, não vai? Só que eu vou descendo a altura. Então eu vou trocando a energia de um para o outro. Tranquilo? Bom, o que o Bernoulli fez? O Bernoulli fez o seguinte. Ele pegou um reservatório. Está aqui o reservatório. Colocou um fluido nesse reservatório. E esse fluido aqui tem no reservatório uma altura H. Bom, e aqui fazendo uma analogia lá com a equação da energia, lá com a equação do Newton aqui, né? Ele fez o seguinte. Ele disse que a energia hidráulica, que a gente vai chamar de H, para qualquer ponto genérico I considerado, ela é uma constante. Tranquilo? E aqui ele não mexe nada. Porém, ele começou a estudar que tipo de energia que tem aqui. Aí ele chegou à conclusão que tem uma energia cinética. Então, se tem uma energia cinética, isso aqui é igual a massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Aí, ele chegou também que tem uma energia potencial. Se tem uma energia potencial, é a massa vezes a ação da gravidade vezes a altura. Só que ele começou a estudar e disse também o seguinte: esse ponto que eu quero estudar aqui, esse ponto genérico aqui, ele tem uma velocidade? Pode ter, se tiver saído fluido. Ele tem uma altura? Pode ter. Só que, além de ter a velocidade e a altura, ele tem essa coluna de fluido aqui que exerce nele uma pressão. Então, ele tem uma energia de pressão. E aí ele chegou ao seguinte: bom, a energia hidráulica em qualquer ponto vai ser a somatória de tudo, certo? Então vai ser a energia de pressão, que é a pressão nesse ponto genérico I, mais a energia cinética, que é mv2 sobre 2, nesse ponto I, VI, mais a energia potencial, que é mgh desse ponto I. Tranquilo? Isso vale para qualquer ponto que eu estude aqui. Legal? Bom, aí ele disse o seguinte: bom, unidade de massa é uma unidade que eu não gosto. Então eu vou trabalhar isso aí por unidade de peso. Legal. Aí ele veio aqui, dividiu isso aqui por peso. Peso o que é? Massa vezes a ação da gravidade. Aí ele dividiu isso aqui por peso. Massa, aceleração da gravidade. E dividiu isso aqui por peso. Massa vezes a aceleração da gravidade. Legal. Se eu fizer isso daí, o que resulta? Bom, se eu dividir isso por... Quando eu divido todos os membros igual, isso aqui mantém um valor constante. Concorda comigo? Então, isso aqui ficou constante. A energia no ponto 1 é a pressão no ponto I, dividido pela massa, vezes a aceleração da gravidade. Mais a energia cinética, que é esse M pode cancelar com esse M. Então vai ficar V I ao quadrado sobre 2G. Esse M cancela com esse M, esse G com esse G. Então sobrou somente aqui o valor de... Em vez de H, vamos botar um nome genérico aqui. Z. Sobrou o Z. Porém tem uma coisa. O que é massa vezes a aceleração da gravidade para nós? É peso. Qual é o peso que
que caracteriza o fluido? Peso específico? Isso. Então aqui eu posso substituir isso aqui por gama. Tranquilo? Então ele chegou à conclusão que é o seguinte: a energia hidráulica em qualquer ponto genérico para um fluido é igual à pressão desse ponto I sobre o peso específico do fluido que eu estou analisando, mais a velocidade desse ponto I ao quadrado por 2G mais a cota desse ponto I. Tranquilo? E isso aí é válido para qualquer ponto genérico que eu tenha. Pode pagar. Então, se é válido para qualquer ponto genérico que eu tenho aí, eu vou pegar isso daí. Esse aqui pode apagar também? Não. Eu vou pegar aqui dois pontos genéricos. Eu vou pegar esse ponto 1 aqui. E aqui, quando o fluido sai com o ambiente, um pouquinho fora, bem fora, tá? Não é na tubulação, fora da tubulação, eu vou pegar um ponto 2. Baseado naquilo que a gente viu lá, eu posso dizer o seguinte: a energia hidráulica que ocorre no ponto 1, ela é igual à energia hidráulica que ocorre no ponto 2. Por quê? Porque isso é genérico. Tranquilo? Vocês compreendem aqui. Então, o que acontece aqui? Eu vou abrir essa equação. O que é energia hidráulica no ponto 1? É a pressão que eu tenho no ponto 1 pelo peso específico do fluido, mais a velocidade que eu tenho no ponto 1 ao quadrado sobre 2G, mais a cota do ponto 1. Isso é igual à pressão no ponto 2 sobre o peso específico, mais a velocidade do ponto 2 ao quadrado por 2G, mais a cota do ponto 2. Tranquilo? Então, olha só o que acontece aqui. As energias são constantes, não é isso? Então, intuitivamente, depois a gente comprova isso, o fluido escoa aqui, não escoa? Se essa altura for alta, vai longe, não vai? Se essa altura for diminuindo, a velocidade vai caindo e eu vou ter isso aqui. Vai diminuindo aqui. Dá para ver isso aí lá? Claro que dá. Caiu a pressão no ponto 2. Tem que aumentar alguma coisa aqui para manter constante. Perfeito? Lembra que eu falei para vocês que se a pressão, se o diâmetro cair de qualquer coisa, eu tenho aqui a tubulação, não é isso? Aqui a tubulação. Se eu fizer isso aqui, diminuiu a área, aumenta a velocidade. Tá, mas eu tenho que manter a energia aqui constante, legal? O que tem que cair? Pressão. Tranquilo? Legal? Bom, então, gente, copia até aí. Tem 4 regrinhas que a gente vai passar para vocês. Vocês façam o seguinte: pega essa regra, faz uma folha à parte, prende no teto do quarto. Quando você for dormir, leia 20 vezes. É isso? Quando você tiver com insônia, fique lendo. De manhã cedo, quando acordar, leia pelo menos 10 vezes. Quando for para a balada, leva no bolso. Enquanto tem um intervalo de uma música e outra, você fica lendo essa equação. Entendeu?
Quando estiver fazendo, jogando, sei lá o quê. Que jogo que é? O jogo do japonês? Oi? O jogo que é? Você está dois jogando? Bote. Bote? Não é aquele lado isso. O jogo que você está passando nos quartéis. Que é legal. Isso. Até chinês joga aquilo. Tem que trabalhar. Tá? Então vocês leiam essa regra, decorem essa regra. E é o seguinte, sigam as regras. Sigam. Se você não seguir, você vai olhar para o exercício, você vai falar o que eu faço com isso, aonde que eu vou achar os pontos que eu vou igualar a energia. Ou seja, você não vai conseguir fazer nada. Essa equação que está aí, por enquanto, ela é pequenininha. Daqui a pouco ela vai crescer. Porque a gente vai ter interferência externa lá naquele treco lá que está jogando água para o ambiente. Eu posso colocar uma máquina. Que tipo de máquina que tem? Só tem dois tipos de máquina. Motor e Ou uma dá energia ou tira energia. Concorda comigo? Se der energia, é uma bomba. Tranquilo? Se tira energia é uma. Assim não for vai ter como. Se tira energia é uma turbina. Que pega energia da água e dá movimento mecânico a ela. Só que aí tem as perdas. Porque se tem uma curvinha, a água tende em reto, ela faz uma curva, nessa curva ela perde um pouco de energia que nós vamos calcular depois. Então essa equação provavelmente desse tamanhozinho vai ficar um pouquinho grandinho. Tranquilo? Então vamos lá, não temos as regras. Coloca regras para a resolução de exercício. Vamos lá. Primeira regra. Deveremos adotar um plano horizontal de referência único para um dado problema. Bom, aí a gente falou uma palavra adotar, né? Só tem regra para adotar, não é em qualquer lugar que você pode adotar. Então vamos lá. Este plano de preferência deverá estar situado em um local onde possamos medir a cota. Gente, quando eu falo em cota, não é distância. Cota é somente altura. Tranquilo? Não é distância. O ponto está aqui, outro está aqui, não interessa. Interessa somente esse valor aqui, que é o da altura. Tranquilo? Como é que eu falei? Deverá estar situado em um local onde possamos medir a cota. A cota de qualquer ponto do sistema e de preferência
esta cota deva ser positiva. Bom, vamos traduzir isso aí. Vou pegar esse desenhozinho bom aí. Bom, eu tenho quantos pontos aqui? N pontos. Tranquilo? Se eu tenho N pontos aqui, eu tenho que adotar um plano horizontal de referência. Aí eu tenho algumas características para ele, certo? Primeiro, ele tem que estar no sistema. Tem que estar no sistema. Então ele tem que estar aqui. E, de preferência, eu coloco um lugar onde que todos os pontos tenham cota positiva. Então veja bem, eu posso colocar o meu plano horizontal de referência aqui, sem problema. Qual será a cota do ponto 1? Se tiver aqui, ó. 0. E do ponto 2? Menos H. Certo? Tá, menos não é legal. Se eu colocar aqui, ó. Então aqui eu coloquei o meu PHR, o plano horizontal de referência. Qualquer ponto do sistema eu consigo medir a altura, que é a cota. Todos os pontos são positivos. Tranquilo? Vocês vão falar, por que você colocou no meio e não colocou embaixo? Seguinte, quando eu tenho um escoamento, eu tenho aqui uma tubulação, pelo princípio da aderência, que é aquele princípio lá no comecinho que a gente estudou, essa molécula aqui, qual é a velocidade dela? Eu fui andando ali. Qual é a velocidade dessa molécula aqui? 0. Qual é a velocidade dessa molécula aqui? 0. A velocidade máxima está aqui no meio? Então isso aqui me dá um diagrama assim, ó, de velocidades. Onde a velocidade máxima está aqui? Tranquilo? Por isso que eu coloco a cota no meio da tubulação. Você vai falar, pô, mas velocidade é 0, a linha vai encostar. Pega um carro, deixa o carro 3 semanas no tempo. O que vai acontecer com a superfície pintada do carro? Fica toda empoeirada, certo? Aí você fala, eu vou tirar a poeira do carro. Só que você está com preguiça. Você fala, eu vou ligar o carro, vou dar uma volta no quarteirão. As moléculas de poeira que estão grudadas no carro, tem velocidade que eu vou andar com o carro, vai sair tudo voando, não vai? É isso que acontece? Por isso que a molécula fica grudada. Tranquilo? Se você for fazer uma análise, a gente acho que até comentou isso, eu estou a 120 por hora. Se eu colocar a minha mão bem encostada aqui no carro, eu vou sentir a velocidade da minha mão, porque a velocidade ali da molécula é 0. Tranquilo? Então, baseado naquilo ali, eu vou fazer o seguinte. Qual dessas unidades aqui da equação, eu só vou apagar, só para explicar para vocês. Quais das coisas que estão na equação aqui, que medem a cota, ou seja, distância até o plano horizontal de referência? Isso aqui? Não. Isso aqui? Não. Isso aqui? Sim. Então, olhando lá na figura, Z1. Qual é o valor de Z1? Não é a altura medida a partir do plano horizontal de referência? Então, Z1 é igual a H. E Z2? Z2 está a lâmina. Está em cima do plano? Então, qual é a cota dele? 0. Então, esse valor aqui é 0. Por que é 0? Porque ele está sobre o plano horizontal de referência. Perfeito? Então, uma das coisas lá que a gente já tem na equação, a gente já conseguiu saber como é que escolhe.
Então vamos para a segunda regra. Depois vocês copiam. Segunda regra. Deveremos verificar as seções onde a pressão fazendo a sua defesa aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Quantas? No momento eu tenho 3. Estou cursando 2. Só 3, só? Só 3. O curso está ruim. Fica melhorado. O curso tá ruim, né? Está nivelado por baixo. Onde a pressão é conhecida ou Como se escreveu? Eu estava zoando, eu escrevi. vamos lá, onde a pressão é conhecida ou pode ser adotada. Bom, só tem critério para mim adotar. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, nas superfícies livres do tanque de armazenamento, a pressão que age é a atmosférica e podemos adotá-la como zero. Vírgula. Os jatos de fluido escoando para o ambiente também estão sujeitos à pressão atmosférica portanto, a pressão é igual a zero. Então vamos olhar lá. Vamos olhar lá na figura. Olhando aqui na figura, olhando ali na figura bonitinha, o que acontece? Bom, aonde que está a pressão? P1 e P2. P1 e P2. P1, onde que é? P1 é esse nível aqui. Isso aqui não é um reservatório. Está sujeito, isso aqui está aberto. Que pressão que age aqui? Zero. Então a pressão no ponto 1 é igual a zero. Por quê? Porque está sujeita à pressão atmosférica. Aí eu disse para vocês aqui no ponto 2 que o ponto 2 está um pouquinho para fora da tubulação. Legal? Se tiver dentro da tubulação, ferrou. Aí é outro papo. Só que ele estando um pouquinho para fora da tubulação, que pressão que está agindo aqui nesse jato de fluido?
Não é atmosférica? Então também ela é igual a zero. Legal? Se tiver dentro do tubo, não é. Aí tem um outro jeito de calcular. Então P2, naquele caso, também é igual a zero, porque é um jato de fluido escoando para a atmosfera. Tranquilo? Bom, só falta uma coisa agora, né? As velocidades. Então vou para a terceira regra. Deveremos, é uma coisa, deveremos verificar as seções eletrônica, não, automação. Mas estamos no terceiro semestre. Devemos verificar as seções nas quais deveremos verificar as seções nas quais a velocidade é conhecida ou pode ser adotada. É uma coisa louca. Bom. Vamos lá. Nas superfícies dos tanques de grandes dimensões, aí vocês vão falar para mim assim, o que é um tanque de grandes dimensões? Legal. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um suicídio nipônico. Vocês vão matar o japonês. Aí nós vamos... Teve alguém que ficou feliz com isso. Mas antes paga o lanche dela. Né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa sala aqui, e vamos fechar ela todinha, isolar ela todinha, bonitinha, deixar só o japonês aqui dentro, e nós vamos com... Isso é assassinado. Isso é trote. Não, isso é realidade. Sei que muita gente quer fazer isso, mas por favor, né? Aí a gente vai trancar a sala ali e nós vamos com uma seringa de injeção tirar todo o ar da sala. Acho que eles vão morrer primeiro que Nós vamos conseguir matar o japonês? Vamos, mas vamos morrer antes, né? Por quê? Porque imagine que o fluido fosse líquido, o ar fosse líquido, tá? Ia descendo o nível muito devagar. Isso a gente chama de tanque de grandes dimensões. Aí você vai falar assim, bom, legal, isso é um tanque de grandes dimensões. Então a represa lá da Cantareira que está acabando é um tanque de grandes dimensões? Sim. Baseada onde? Naquela tubulação que tira a água lá dentro. Itaipu é um tanque de grandes dimensões? Muito grande dimensão. Tá, legal, mas como é que eu vou estudar isso na minha casa, por exemplo? Você tem um tanque de grandes dimensões na sua casa? Tem. Toda a casa é abastecida por uma caixa d'água, não é isso? E aquela caixa d'água, ela tem um nível máximo, né? Conforme eu vou consumindo água aqui embaixo,
que acontece? Não abre a boia lá da caixa d'água e vai entrando água? Ou seja, está saindo aqui, está entrando aqui, não está? O nível, a velocidade de descida do nível praticamente é quanto? Zero. Então a caixa d'água é um tanque de grandes dimensões. Ah, mas eu estou falando em ar. Legal. Ninguém vai colocar um compressor com um bujão desse tamanhozinho para alimentar um sistema de ar. Normalmente você tem uma mangueira, que normalmente ela é 10 milímetros de diâmetro, né? No máximo 12 milímetros de diâmetro, e você tem um compressor com um baita de um bujão de armazenamento de ar lá dentro. É isso? Em relação ao que sai na mangueira, qual o nível de descida que vai ter ali? Nenhum. E se tiver, abre uma válvula e o motor começa a funcionar e joga lá dentro. Estão entendendo o que é um tanque de grandes dimensões? Não necessariamente é um negócio muito grande para alimentar um negócio pequeno. Pode ser um negócio pequeno para alimentar um negócio menor ainda, desde que tenha um reabastecimento. Tranquilo? Então eu falei aí na superfície dos tanques de grandes dimensões, não é isso? A velocidade de descida do nível é praticamente zero e pode ser adotada como tal. Ou seja, a gente pode adotar que a velocidade de descida do nível é igual a zero. Então vamos lá, olhando ali, eu tenho dois pontos que eu preciso da velocidade, não é isso? Eu tenho o V1 e tenho o V2. V1 e V2. Bom, lá no ponto 1, que não é um tanque de grandes dimensões que permanece com essa altura constante, então a velocidade lá no ponto 1 ela é igual a zero. Por quê? Porque ali eu tenho um tanque de grandes dimensões, que eu posso TGD. E em V2 tem velocidade? Claro que tem, né? V2 eu tenho ali. Então, olha só. Baseado nisso aqui, e nas três regras, falta a quarta ainda aí, esse espaço para colocar ela. Vocês copiam isso. Baseado no que eu tenho ali, olha só. P1. Se P1 é zero, P1, zero dividido por qualquer coisa é zero. Então isso aqui é igual a zero. Se V1 é zero, zero dividido por qualquer zero ao quadrado é zero, dividido por qualquer coisa é igual a zero. Z1 tem valor? Tem, é H. P2 é zero? É, porque é um jato de fluido escoando para o ambiente. Então isso aqui é igual a zero. V2 é zero? Não, V2 existe porque tem fluido escoando para o ambiente. Z2 é zero? É, porque eu escolhi o plano horizontal de referência aqui no ponto 2. Então isso aqui é igual a zero. Bom, o que resultou aqui? Só resultou isso aqui, né? Z1 é igual a V2 ao quadrado sobre 2G. Isolando V2, eu tiro que V2 é igual a raiz quadrada de 2GH. Já viram essa fórmula aqui em algum lugar? A tal da equação de Chope-Kelly, não é isso? Está a vida inteira fazendo essa porcaria que a gente fez em meia hora. E ficou famoso, é isso. Tranquilo? Só que falta a quarta regra, que é a mais importante. Então vamos lá, coloque a quarta regra. Deveremos aplicar a equação nos seguintes casos. Dois pontos.
razoável. Deveremos escolher sempre dois pontos onde Em um deles, deveremos ter a energia total conhecida. Gente, o que significa ter a energia total conhecida? Eu tenho que conhecer três coisas, sempre: pressão, velocidade e cota. Tranquilo? A partir daí eu consigo tudo. Energia total conhecida e o outro, a incógnita. Uma coisa importante que a gente escreveu aí é que tem uma coisa: eu só posso comparar dois pontos, eu não posso comparar três pontos. Tem que pegar um ponto e outro ponto. Nunca eu posso ter três pontos para colocar. Ah, o ponto tal e o ponto tal. Não, isso não existe. É o ponto tal com o ponto tal. Tranquilo? Caso B. Se a incógnita for a potência da máquina instalada no sistema, sem incógnita por a potência da máquina instalada no sistema, deveremos escolher dois pontos onde temos a energia total conhecida e entre eles deva ter a máquina. Então, gente, o que eu estou falando aí? Estou falando o seguinte: eu tenho que calcular a potência de uma bomba. Certo? Então eu tenho aqui a bomba, tem a instalação, aqui eu tenho a bomba, aqui eu tenho a saída, aqui eu tenho a entrada. Se eu quero calcular a potência da bomba, eu tenho que ter dois pontos. Um antes da bomba, um depois da bomba, porque a incógnita é quem? A bomba. E esse ponto antes da bomba e depois da bomba, os dois obrigatoriamente têm que ter energia total conhecida. Então você fica com duas incógnitas e você dançou. Tranquilo? Terceiro, caso C. Se a incógnita for as perdas que ocorrem na tubulação, deveremos aplicar a equação
entre dois pontos com energia total conhecida e a diferença de energia é a perda que ocorre na tubulação. Aí vocês vão falar, mas essa perda é significativa? Muito, muito. Você pega, vamos pegar São Paulo. São Paulo tem bairros que são altos, bairros que são ao nível do VTT. Aqui é um bairro que está no nível do VTT. A água vem do sistema Cantareira, chega aqui ela chega tranquila, né? Porque está descendo. Se ela começar a subir, ela está perdendo energia o quê? Cinética para potencial, não está? Então está diminuindo a velocidade. Só que cada curva que eu faço, a água tende a ir reta, não tem? Aquela curva gera atrito entre moléculas e me dá perda. Nós vamos calcular tudo isso, tem um número bonito até, que eu não estou dando ninguém no que é. Então, para mim calcular a perda que ocorreu desse trecho para esse, eu calculo a energia aqui, a energia aqui. Legal? A diferença dos dois é justamente a perda que está ocorrendo. Esses são os três casos que a gente pode calcular. Legal? Como calcular é o grande problema, não é o caso. Só que sigam as regras que vocês vão resolver. Nós vamos fazer só um exercício, por quê? Porque a gente vai ter que dar potência de máquina. E o exercício que a gente vai dar é de um fluido aerodinâmico que demora pelo menos 2 aulas para resolver. Então, 2 aulas é muito pouco, isso aqui devia ter 3 aulas seguidas. Não é complicado. Então vamos fazer um exercício, digamos que ridículo. Tá? Mas é um exercício bonito. Vamos lá. Lembra que eu já falei para vocês um tal de tubo de Pitot? Não. O quê? Tubo de Pitot? Lembra que eu contei a história do avião? Por que caiu aquele avião lá, que congelou aquele tubo onde media a velocidade dele e tal. Aquilo é o tubo de Pitot, aquela porcaria lá. Vamos lá. Eu tenho um barco, tranquilo? Como é que eu calculo a velocidade que o barco está andando em relação à água? Bom, se eu tenho um carro, lá no carro eu tenho um cabo de aço e tem um sistema que me calcula o perímetro da roda, quantas vezes ela está rodando, e o perímetro da roda, às vezes o número de vezes que ela está rodando, ele me dá a velocidade que o carro está andando, não é isso? Tranquilo? No barco, como é que eu meço isso? Tem roda no barco? Não, tem roda. Como é que vocês acham que eu devo medir? Essa fórmula aí. Hã? Ah, Com essa fórmula aí. E aí, como é que você mede com essa fórmula aí? É um negócio banal e ridículo. Quer ver? Vamos lá. Um tubo de Pitot é preso. Não escreve. P-I-T-I-T-O-T. Pitot. Ah, sim. É preso num barco que viaja a 45 km por hora. Bom, a tomada, para de ser eletrônica, essa tomada não é tomada de ligar na parede, é tomada, é onde a gente consegue alguma coisa, tá? A tomada do Pitot fica a uma
profundidade pequena. Pede calcular a altura da água dentro do tubo